Jesus, no Evangelho, ele diz assim: eu não vim destruir a lei, e sim fazer cumpri-la. E Jesus era judeu, descendente dos hebreus. Então, é natural que houvesse conflito com os judeus tradicionais. Os, os fariseus, por exemplo, os saduceus. E então, para evitar que houvesse, dizendo, olha, ele está querendo fundar uma seita, uma nova seita, ele quis dizer, ó, eu continuo com os princípios do judaísmo, com os princípios hebraicos, de um Deus único, né? Eu vim cumprir, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Ou seja, eu vim trazer uma nova interpretação, é, eu vim interpretar o texto sagrado. O que vocês têm é uma interpretação, vocês não têm o domínio do texto sagrado. O texto é o texto, eu vim interpretar. E a proposta do estudo de hoje é exatamente essa, é que nós vamos interpretar os textos sagrados com a visão da ciência. Até então, a ciência tem sido adversária da religião, mas um movimento que começou lá com Tomás de Aquino, que é a igreja, ela tem três pilares. O apóstolo Pedro, que é o cristianismo primitivo, Santo Agostinho, que deu as bases teóricas da igreja, e São Tomás de Aquino, que tenta fazer uma conexão com a ciência. Então, se a igreja ainda tem ciência dentro dela, é graças a São Tomás de Aquino. A pessoa, mas Luiz, não tem, tem, tanto que as universidades, elas surgiram dentro da igreja. A gente esquece disso. As universidades, portanto, centros de pesquisa surgem, deixa eu acabar de digitar aqui, surgem dentro da igreja. Então, a igreja católica, ela tem essa competência, ela consegue conviver com os diferentes. Veja o amor que os espíritas têm pelo Papa Francisco. Nós não somos católicos, mas a gente percebe a coerência desse Papa. Confesso a vocês que eu não tinha nenhuma admiração pelo Papa Bento XVI. Por mim, ele teria sido Papa. Não tenho, não tive, não tenho ainda, que ele não desencarnou. Tanto foi o único Papa que saiu antes. É o único Papa, o ex-Papa vivo. Nós estamos vivendo um momento histórico único, que a gente tem dois Papas, porque ele não é ex-Papa. Olha que confusão. Ele não é ex-Papa, ele é Papa. Mas é um Papa sem ação. Então, o Papa Francisco está muito doentinho. Se ele desencarnar, vão ter que nomear um novo Papa. E o Papa Bento continua lá. É um Papa aposentado, é o único da história. Os Papas morrem no papado. Mas, enfim, então, a igreja tem essa competência. Mas aí vem a igreja reformada. Não podemos esquecer que a igreja, a doutrina protestante, ela nasce dentro da igreja também, com Lutero, com Calvino, com John Hus, né? Então, a igreja é reformada. E da igreja reformada, existe a igreja mais reformada ainda, que são os neopentecostais, ou neojudaicos, que são religiosos que buscam uma volta ao judaísmo. Eles não estudam o evangelho. Eles estudam o Antigo Testamento. Eles estudam Moisés, Salomão, rei Davi. Você não vê os caras citarem Jesus. É só ver a pregação deles.
e as igrejas com maior número de adeptos no Brasil, né? A Assembleia de Deus, aquela do R.R. Soares, a do Valdomiro Santiago, são as maiores. Eles não falam Jesus. Então, olha que efervescência que é isso. E aí, à medida que volta para o judaísmo, se afasta da ciência. O católico crítico, e a gente tem aí, por exemplo, Frei Beto, Frei Leonardo Boff e outros católicos críticos, o próprio padre Fábio de Mello. Nós temos, né, alguns católicos que tentam caminhar com a ciência. A doutrina espírita, ela surge no século XIX, portanto, em 1857, como uma proposta filosófica com base na ciência experimental, mas com consequências morais. E dentro dessa filosofia, a base é estudar a nossa religiosidade. Então, que fique claro que o espiritismo não é uma religião. Só no Brasil. E Portugal também. Ganhou essa característica. Então, quando eu vou à França, quando eu vou à Itália, quando eu vou ao Japão, quando eu vou à Inglaterra, eu não posso abordar o espiritismo como religião. Nos próprios Estados Unidos, a não ser centros espíritas de brasileiro. Onde tem brasileiro não tem jeito, já é religião. Mas aquele centro espírita norte-americano mesmo, eu não posso. Por quê? Não é visto como questões morais, e dá para a gente fazer isso. Na França, eu fiz uma conferência lá para franceses, que teve que ser traduzida, em que eu usei o termo da psicologia, para eu falar das questões de mortalidade da alma, do perdão, da paciência, do amor ao próximo, da caridade. Dá para falar tudo isso dentro do aspecto filosófico. Bom, e por que que Kardec não coloca o espiritismo como religião? Não tem, gente. Nós estamos dando livros espíritos. Vocês são desafiados a encontrar aqui no livro espírito o espiritismo como religião. Não tem. Agora, está errado? Não, porque quem criou esse movimento religioso foi o Chico, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que são grandes espíritos. E o brasileiro gosta de religião. O brasileiro não pode ver uma pedra que ele já se ajoelha e quer rezar. Então, é muito da nossa característica. Então, se Kardec põe o espiritismo como religião, estava sujeito ali para a fogueira. A Inquisição estava fresquinha ainda, gente. Vamos pensar aqui, 1857. 1800 e pouco, acho que até 1880, tinha gente sendo queimada ainda. É só pegar a história da Inquisição, vamos ver que era, sabe, o fogo da Inquisição apagou faz pouco tempo. De vez em quando alguém quer reacender. Muito bem. Então, a proposta espírita não é destruir a lei religiosa, assim como Jesus. Qual é o nosso modelo? É Jesus. Eu não vim destruir a lei. Então, nós espíritas podemos dizer, nós não viemos destruir a religião, mas compreendê-la. Compreendê-la. E essa é a base do item, da pergunta número 59. Eu esqueço que eu estou com problema de braço, tem que colocar óculos, tem que fazer até um exame de vista quando eu voltar. Não é nem uma pergunta. A questão 59 é só uma questão, é só observação de Kardec. O título dela é isso mesmo. Hoje em dia é isso mesmo. O título dela é Considerações e Concordâncias Bíblicas concernentes à criação. Esse texto ele é legal, sabe por quê? Ele nos ensina a não brigar com os nossos irmãos religiosos.
Ele nos mostra, é um texto de Kardec. Kardec nos mostra que dá para a gente dialogar com eles, dá para a gente dialogar com os nossos irmãos evangélicos pentecostais. Aqueles, sim, aqueles que estudam Davi, que estudam Moisés, aqueles que acreditam em Adão e Eva, dá para dialogar com eles. Dá para a gente, sabe? E não é dizer que eles estão certos ou que estão errados, mas dizer para eles, mostrar para eles que a visão deles é só uma interpretação. Ponto. É isso que Jesus diz. Eu não vim destruir a lei, nem os profetas. E aí alguns podiam dizer, mas você está falando tudo diferente da gente, porque vocês apresentam uma interpretação diferente da minha. Tanto que Jesus, com sete ou 12? Com 12, né? Jesus, com 12 anos, estava pregando no templo para os doutores da lei, para os caras mais bam do judaísmo. Quando a mãe de Jesus falou, cadê Jesus? Alguém falou, não sei, estava aqui agora há pouco. Criança é um perigo, né? Uma vez eu perdi eu e Jesus perdemos o Vitor Hugo, ficamos doidos. O Vitor Hugo escapou de alô. A Luísa, tome conta do Vitor Hugo. Na verdade, eu perdi, viu, gente? Tome conta do Vitor Hugo. E ela foi lá experimentar uma roupa. Aí eu fiquei tomando conta do Vitor Hugo. Eu não percebi que ele soltou da minha mão, Virgínia. E ele devia ter o quê? Uns 5, Jair? 4. Tinha 4 anos danadinho. E sumiu. Nossa, gente do céu. Olha, ainda bem que Deus não me deu essa prova. É uma prova muito dolorosa você perder o filho. Né? E era num polo de confecções ali da Glória em Vila Velha. É um lugar de Vila Velha que são ruas só de lojas, só comércio. Tem fábrica de confecções. Chama-se Polo de Confecções da Glória. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí Jailza procurando, procura daqui, procura dali. Aí até que a gente foi no microfone, foi no carro de som, não foi? É. Aí na casa de som, até um menino aqui chamado Vitor Hugo. Acharam ele e anunciaram no fone. Então, quer dizer, se fosse hoje, eu ia colocar uma pulseirinha com o telefone. Bicho, criança é um bicho danado, tem que ter um anjo da guarda muito forte. Então, tadinho de Maria, imagina, ela perdeu o filho. Ela já tinha mais um monte para cuidar, não é só ele, né? Tinha ele, tem mais 4 ou 5, eu não sei ao certo quantos, mas não era só ele. Falou, cadê Jesus? Falou, não sei, sumiu aí. E sai ela igual doido procurando Jesus. Você viu Jesus? Você viu um menino assim, de 11 anos, de 12 anos, ele é assim, tem o cabelo comprido, não sei se ele já tinha com o cabelo comprido na época, né? Tal. Se fosse hoje, é um cabelo comprido, parece uma mulher e tal, né? E procura Jesus, aí daqui a pouquinho, quando vai ver Jesus lá, sentadinho, explicando os textos para os doutores. E aí um doutor falou assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. E ele aproveita ele para dar uma lição. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem a vontade do meu pai. Ainda deu uma lição. Claro que depois a Maria está dando uma bronca. Ô, Jesus, não faz comigo, não. Você quer me matar do coração? Quando você for sair, meu filho, avisa, né? Coitada Maria. Mas, enfim. Então, é questão de interpretação do texto. Por que que a Bíblia... E aí a gente vai começar um debate com eles assim, né? Por que que a Bíblia não é sagrada? Isso é entre nós só. Porque é um livro. Não tem nada de sacralidade, são textos montados por conveniência. Por que os 4 evangelistas são homens? João, Marcos, Mateus e Lucas. E as mulheres? Ah, Luiz, não tem, as mulheres não escreveram, escreveram. Tem o evangelho de Maria, mãe de Jesus, tem o evangelho de Maria de Magdala. Então você vê aí que já tem um problema aqui. Um problema, como é que a gente fala hoje? Um problema de... O que é quando discrimina a mulher? Aproveitando aí o mês da mulher, Machismo. Não é machismo, tem outro nome que eles usam. Misoginia. Já tem aí a misoginia.
Quando Judas se enforcou, tiveram que substituí-lo. E alguém falou: vamos colocar a Maria Madalena. Era muito inteligente. Mas por que não colocaram? Né? Então, e Maria Madalena, o pessoal até argumentou, mas, gente, ela foi a primeira que encontrou com Jesus depois que ele se foi. Foi para ela que ele apareceu. Então, ela merece. Mas, no entanto, a Bíblia não tem o evangelho de Maria Madalena, não tem o evangelho de Maria Nazaré, não tem o evangelho de aquele lá, de Tomé, né? São chamados evangelhos apócrifos. Então, montar a Bíblia foi por conveniência. Outra coisa, a Bíblia do católico e do evangélico é diferente. Tem livros do católicos que os evangélicos não reconhecem. Então, dizer que é sagrado. Sagrado seria os 10 mandamentos, que foi gravado direto na pedra, sem intervenção. Se bem que teve intervenção da matéria, né, do ser humano. Então, dá para dialogar. E Kardec começa assim, ó, é, que a ciência, que o espiritismo, ele está em contradição com o texto dos livros sagrados. Ele nem fala que é a Bíblia, fala livros sagrados. Que pode ser a Bíblia, pode ser a Torá dos judeus, pode ser o Talmud, outro livro dos judeus. A gente pensa que é só a Bíblia. Os judeus utilizam vários livros, alguns deles aproveitados na Bíblia. Então, por que que está? Será que está em contradição? E aí Kardec responde: a contradição é muito mais aparente do que real. Não há contradição. Por que que eles fazem essa pergunta? Porque nós, espíritas, estamos de mãos dadas com a ciência. Assim como eu não largo a Jailza, só se ela quiser me largar. Eu não largo, não. Só vou largar depois que eu desencarnar. Mesmo assim, se eu desencarnar antes, eu vou voltar para assombrar ela, só para dar um sustinho. Então, então, de madrugada, se puder tirar, chegar de madrugada, que ela sentiu uma mão gelada assim no tornozelo dela. Sou eu, Jair. Eu vou falar aquela voz de fantasma. Sou eu, Jair. Né? Então, então, o Espiritismo também não larga a ciência. Não larga. Sabe que Kardec é tão ousado com a ciência? Ele é tão corajoso. Sabe o que ele diz? Se algum dia o Espiritismo, em algum ponto, se afastar da ciência, abandone esse ponto e siga a ciência. Olha que lucidez. Passados quase 200 anos, com todas as novidades da ciência, sabe o que eu tenho para dizer? Nunca se afastou. E a robótica? E a inseminação in vitro? E a questão da ovelha Dolly lá, como é a... E se agora? Enfim, vai. A clonagem não se afastou. É porque quando a gente passa dos 60, os nomes começam a sumir da cabeça da gente. Então, não se afastou. E não vai se afastar. E Kardec garante que ele fala: se por acaso se afastar, siga a ciência. Então, nos dá garantia de lucidez. Então, muitas vezes, os religiosos nos questionam porque sabem que a gente está de mãos dadas com a ciência. Mas o que Kardec está mostrando para nós é que não existe contradição. É só aparência. E aí ele vai mostrando, ó, por exemplo, quando a igreja seguia a teoria aristotélica de que a Terra era o centro do universo, era um erro. Mas a igreja teve que abandonar, passando vergonha. No começo ela foi dura.
Queimou Jordano Bruno na fogueira. Queimou muitos outros que defendiam o heliocentrismo. Só não queimou Galileu porque ele se acovardou. Na hora H, ele recuou. Mas o próprio Galileu deixou prova científica de que a Terra gira em torno do Sol. O tempo passou e a gente não vê ninguém mais falando nisso, a não ser os malucos de plantão. Tem os terraplanistas aí e tal, mas isso é gente maluca e não dá para conversar com eles. Estou falando conversar com pessoas sérias, que têm disposição lógica para entender as coisas. Se a pessoa tem a mentalidade cristalizada, aí não há o que fazer. Né? Então, o que aconteceu? Hoje, quem é que contesta, sem agravo da sua própria razão, então Kardec deixa essa ressalva. Hoje, na época dele, passado aí quase 200 anos, 180 anos, quem é que tem dúvida que a Terra gira em torno do Sol? Sem comprometer a razão, ok, gente? Malucos tem, muitos, mas vamos pensar pessoas sérias, a maioria da humanidade, graças a Deus, né? Então, desmontou a ideia. Então, esse não é mais um problema, é teológico. A própria teologia teve que abraçar. E aí Kardec começa a questionar. Por exemplo, qual o problema que a gente tem com os religiosos tradicionais? O mundo foi construído em 6 dias, só 6. No sábado, Deus descansou. Né? Está lá em Gênesis. Segunda-feira, Deus diz assim: Fiat lux, faça-se a luz. Terça-feira, Deus fez os pássaros, sei lá, voarem. Na quarta-feira, os peixes. Na quinta-feira. No sábado, na sexta-feira, o último, né? Ele falou: agora o homem, vamos lá, Adão. Levanta aí, cara. E deu a vida para o Adão. E depois Adão reclamou. Olha que misoginia de novo. Adão reclamou, Deus arrancou a costela dele, fez a Eva. Ou seja, a Eva é um pedaço do Adão. Então precisa servir ele. Mas isso também, olha como é, mesmo eles questionam isso. Salomão ensinava diferente. Salomão dizia que a primeira, que a Eva era a segunda esposa do Adão, não é a primeira. Jailza não é a minha primeira esposa, é a minha segunda. Quer dizer, é a primeira, porque a outra não é mais minha esposa, né? Adão era a mesma coisa, Adão era um cara divorciado, entendeu? Quando ele conheceu a Eva. Ué, Luiz, já existia divórcio? Não sei. Mas Eva não foi a primeira. O nome da primeira esposa do Adão era Lilith. Quem contava isso é Salomão. Isso está nos livros sagrados, no Talmud, na Torá. E aí Lilith, Deus falou assim, Lilith, Adão no caso, Adão falou assim, Lilith, vai fazer comida para mim? Aí ela disse, para você. Mas Lilith, você é minha mulher, você tem mão igual eu. Aí o Adão teve que fazer comida, ficou chateado. Aí Adão falou, agora Lilith, lava a roupa para mim, lava você. E aí Adão foi ficando chateado. Adão falou, poxa, Deus, você falou que você ia fazer uma mulher para me servir, mas essa mulher é o capeta. Ela não dá. Vê que não existia capeta. Capeta foi inventado agora, no século XIX. E aí Deus foi reclamar, Adão foi reclamar com Deus. Falou, você me enrolou um problema, você me criou um problema. Essa Lilith é uma cobra. Pronto, a Lilith virou uma serpente. E aí Deus falou, agora vai dar certo, Adão. Quer ver que dá certo? Que agora você não vai ter que reclamar, que eu vou tirar da sua costela. Aí Adão, arrancou o osso da costela do Adão, por isso que a gente tem o nosso número de costela de um lado é ímpar, é diferente do outro, mentira que não, é tudo igual. E aí arrancou o osso da costela e fez a Eva. Gente, isso é metáfora, claro que não é verdade. E aí a Eva, então, ficou obediente, até ela conhecer a Lilith, conhecer a ex. A serpente falou, Eva, está lá no texto.
E a Eva disse: Ei, serpente. Ela falou: Olha, tem um fruto ali que é muito gostoso. E a Eva comeu o fruto, e aí ela ficou esperta. Falou: Ó, aí agora você não vai mais lavar roupa pro Adão, não vai mais fazer comida. E aí Deus olhou e falou: Ó, Eva, eu te falei para você não conversar com a serpente. Você foi conversar com ela, deu problema. Aí a Eva disse: Não, Senhor, e tal. Deus falou: Quer saber de uma coisa? Eu estou de saco cheio de vocês três. Vaza do paraíso. Expulsou a serpente com Adão, com a Eva, todo mundo foi embora do paraíso. Quer dizer, isso é metáfora, não é real. Não dá para a gente acreditar nisso como realidade. É uma. Na filosofia, antes da filosofia, existia uma coisa chamada mitologia. Isso é mitológico. A mitologia, isso existe em todos os povos, não é só no povo hebreu, o povo egípcio, o povo brasileiro, o povo africano. São maneiras de explicar as relações humanas. Olha que lindo é a experiência dos orixás africanos. Mitologia. Yansan, né? Exu, Nanã, são mitologias, seres mitológicos. E que o povo, claro que segue, porque é importante para eles. Na Grécia, era Zeus, Hera, Psique. E o povo hebreu também tinha os seus mitos: Adão, Eva, Caim, Abel, mitologias. Então, o que que Kardec está dizendo? É claro que Deus não fez o mundo em 6 dias. E cá, por isso que o povo não estuda Jesus, porque Jesus desconstrói isso. Alguém falou com Jesus assim: Mas, Senhor, é sério que o senhor está curando no sábado? Hoje é sábado. E Jesus disse: E aí, o que, que eu tenho com isso? Não falei isso nada, brincadeira. Jesus, por quê? Porque não pode curar no sábado. Vocês já pensaram se os médicos não atendessem no sábado? Se os agentes de trânsito não funcionassem no sábado? Que confusão que seria, né? E Jesus falou: Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Tipo assim, não tem negócio de sábado, não. E aí o pessoal do Café com o Evangelho falou: Vamos descansar o sábado, que é o dia santo. Não, não vamos descansar, não, porque Jesus falou que é todo dia. Brincadeira, ninguém falou para descansar sábado, não. Então, não são 6 dias, são 6 eras. Cada dia representa uma era da formação do planeta. Então, o planeta esfriou. Com o resfriamento, surgiu a água. Então, surgiu a vida ali na água, um dia. Com o resfriamento, os gases deixaram de ser venenosos. Então, surgiu os pássaros. E assim por diante. O Sol pôde brilhar, dar assistência ao planeta Terra, surgiu a luz. Então, não são 6 dias, são 6 eras. Cada era tem bilhões de anos. Só que para explicar isso, em termos de bilhões, não era fácil. Então, o pessoal explicava com didática. Ora, dia. Você falar para uma criança assim, ó, por exemplo, o Santiago, meu netinho, tem 3 aninhos, vai fazer 4 agora, mês que vem. Fala assim: Santiago, daqui 5 dias vovô vai vir te ver. Ele não sabe o que é 5 dias. Quando passar 2 horas, ele vai dizer: E aí, papai, vovô já veio? Ele não sabe, não tem noção de tempo. Então, para que a humanidade entendesse, os tradutores da Bíblia resolveram colocar dias. E aí Kardec pergunta: se cada dia, na verdade, é uma era, porque a lógica não permite que a gente entenda como dia, isso diminui a grandeza de Deus? Deus é grande porque fez o mundo em 6 dias?
Se disser que não foram 6 dias, mas sim bilhões de anos, diminui o poder dele? A majestade dele? Não. Então, Kardec vai dizer: a questão aí é a linguagem que é frequentemente figurada. Estou na página 71, para quem está acompanhando o livro, no final do parágrafo, do primeiro parágrafo da página 71. Então, é um erro? Não. É que a Bíblia ela é equivocadamente interpretada, porque são metáforas, são mitologias. E, de novo, se a gente for na China, no Japão, está cheio de mitologia também. Deuses que tal, que fazem isso, que fazem aquilo. A religião taoísta, lá o maior adepto no Japão, né? Então, eu fui no maior templo taoísta do Japão, lindo lugar. É todo cheio de mitologia. Por exemplo, na hora de você entrar, tem um portal, dois grandes postes de pedra com a coisa em cima, assim, um portal, tipo um totem quadrado, né? Assim. Mas do lado tem a entrada, só tem. Ninguém passa do lado. É proibido. Para você entrar no templo taoísta, você tem que entrar no meio. Tem uma tradição lá que diz que não pode. Não sei, de repente, se você entrar do lado, você vai parar no inferno, conta com demônio, sei lá o que, que é. Mas eu não estou brincando aqui, mas o que eu quero dizer é que tem essa crença. É claro que eu não vou afrontar a cultura japonesa e vou passar do lado. Não, eu entro. Outra coisa, quando você sai, você tem que sair de costas. Você não pode sair de frente. Você não pode dar as costas para o santuário. Sabe o que eu lembrei? O povo da Umbanda e do Candomblé aqui no Brasil quando vão ao cemitério. Não sei se em Portugal também é assim. Né, Denise? O pessoal sai de costas. Eu nunca entendi muito isso, achava uma Qual bobagem. não? Entra-se e sai normal. Pois é, aqui no Brasil não. Não, a pessoa, quando ela frequenta terreiro, que às vezes o cara é católico no domingo, mas na sexta ele vai no terreiro. É muito comum do brasileiro fazer isso. Então você sabe que ele frequenta terreiro, porque na hora de sair, ele sai de costas. E ele bate a sola do sapato. Aí quer dizer, olha só, muito parecido com a crença, com a mitologia do taoísmo lá do Japão. E muitas outras coisas. Tem um deus que é filho de uma deusa. E a deusa pega esse deus no colo, igualzinho a Pietà de Michelangelo, a Mãe Santíssima pegando Jesus no colo. Gente, eu pensei, como o mundo é parecido, como as culturas são parecidas. No fundo, são parecidas. O templo taoísta é cheio de esculturas de pedra, que me lembrou as imagens católicas. O terço, agora você vê a influência deles junto aos cristãos. O taoísmo ele tem um negócio igual ao terço, não vou chamar de terço, mas é muito parecido com o terço. Ele tem mais ou menos uns 20 centímetros, né? Assim, ó. Ele é assim. Da largura, ele é um pouco mais largo que o punho. E eles usam aquilo para orar. Igual, para mim, igualzinho o texto, tem os pontos, igual o texto católico. Onde é que tem ponto mais? Quem é brasileiro? Onde é que tem ponto, Albertino? Virgínia, onde é que tem ponto? Ponto aonde? Onde é que tem ponto? Que religião que tem ponto? Ah, não entendi isso. Jair é de terreiro. Qual religião que tem ponto, Jair? O meu neto está aqui do lado e falou um bando e com quimbanda. Ele está falando, ele já teve por lá. Isso, e Outra tem. coisa que ele tá, outra coisa que ele está me falando aqui, te ouviu? É que além de sair de costas, ainda tem que bater o pé direito, é isso?
Tá aqui me dando aula aqui, não estava Pois sabendo disso, é, não. entendeu? Olha como é parecido. Quer dizer, tem ponto na Umbanda, tem ponto Ah, no entendi. Candomblé, na Quimbanda, e aí os cristãos, aspas, né? Porque a pessoa se identifica como cristão, mas cristão é todo aquele que é do planeta. Jesus é o governador, né? Mas vamos lá. Aí vem a pessoa e critica, fala: ah lá, ponto, que negócio é esse? Só que o texto é com ponto. E esse texto é cópia, desculpa aí, mas é porque a cultura japonesa é mais antiga. É cópia da cultura japonesa. É muito parecido. Muito. Como é muito parecido, aí eu tenho que buscar quem é mais velho. Por exemplo, por exemplo, Albertino, você sabia, Albertino, que lá em Portugal o pessoal come arroz com feijão tudo junto? Você sabia que em Portugal tem um prato chamado leitão? Sabia disso, Virginia? Aí, você sabia que em Portugal eles comem queijo com marmelada? Aí a gente vai perguntar assim: ó, oh, eles aprenderam com a gente. A gente Sim. come leitão a pururuca, eles comem leitão. Eles comem arroz com feijão, eles comem arroz com feijão. A gente come queijo com goiabada, porque aqui não tem muito marmelo, eles comem queijo com marmelo. Não, nós é que aprendemos com eles. Eles são mais velhos. Entende? Então, por essa lógica, eu estou dizendo: quem aprendeu com quem? Quem aprendeu com foi os cristãos, que aprenderam com os taiwaneses, eles são mais velhos. Eles têm Mas, 7, 8, 10 mil anos. O cristianismo tem 2 mil. E um vai falar que isso pode ser o arquétipo mas nós aqui, É. inconsciente, né? Ou é o inconsciente coletivo que vai e se manifesta. Acho que a lógica do Jung é melhor do que a minha. Inconsciente coletivo. Esse, mas nós aqui, plasmou a ideia, né? A mesma ideia plasma em vários lugares. Mas o arroz com feijão não foi inconsciente coletivo, não. Nós realmente mas aqui, aprendemos com ele. E nem o mas queijo aqui, com goiabada. Nós aprendemos com ele. Aqui dá muita goiaba aqui, e lá em Portugal dá marmela. Diz que lá é queijo com marmela. E nem o o leite. arroz com, Mas aprender com os mineiros. o arroz com feijão aqui em Portugal não é comido como vocês aí no Brasil. Sim. Nós A somos gente é aqui a brasileiro, não. carne. Demos um jeitinho, entendeu, vocês? Como que é, então? Deixa É eu... é o arroz separado de feijão. E aqui coce o arroz juntamente com o feijão. É O junto. arroz fica com o gosto de feijão. Sim, Depois É põe tipo, é tipo um bacalhau, mexido. tipo a põe o minestra. feijão em Tipo a cima. minestra, já está falando, a mãe fazia para gente, para aproveitar o arroz velho, com feijão, fazia Sim, Nós temos, sim. tudo. temos, E dá para a temos gente vários comer. tipos de Delícia. feijão, enquanto que normalmente no Brasil há o feijão preto, feijãozinho pequenino. Nós Uhum. temos vários tipos de feijão. Sim. Feijão grande, branco, feijão manteiga, feijão riscado, vários tipos de feijão. Aqui também é mais Aqui os também. mineiros que comem feijão preto. No Nordeste tem feijão branco. Aqui Também também a tem gente feijão branco. tem bastante A gente diversidade de aqui, feijão. nas casas churrasqueiras brasileiras, normalmente é o arroz e é o Sim. feijãozinho preto. Sim, sim. Feijão preto combina com o churrasco, é verdade. E a gente come tudo junto. Pois Tudo é. junto, quer dizer, é cozinhado tudo junto. Isso, eu já comi aí, por isso que eu estou falando. É Eu maravilhoso. já me Aqui deliciei somos nisso de aí. real. Para quem não tem colite, hein? Para quem não tem colite. Pronto, já agora já disse tudo. Mas Aqui percebem que também é tudo muito parecido, né? Nesse caso, a história explica. Mas no caso do taoísmo e do cristianismo, talvez a história não se bem que explica porque os mouros, enfim, né? Enfim. Mas talvez a história não consiga explicar com a mesma intensidade que a história Brasil-Portugal, a história Mas portuguesa a e brasileira. criação, a mitologia da criação do mundo se repete a mesma em vários povos, né? Sim, Então, aí eu acredito no inconsciente coletivo. aí tem que ser inconsciente coletivo. E olha Agora, que mesmo eu vou ter Kardec que dizer uma coisa não aí. lendo Já que Jung, estamos na conversa. Kardec Tenho não que dizer lendo uma coisa Jung, aí. mas Tem ele muita. fala isso, ó, ele fala que no segundo parágrafo aqui, ele está dizendo aqui, né, a, que Deus, não, isso aqui ainda é a questão dos milhões de anos ainda.
Não é isso, não. Uhum. Ele está dizendo o seguinte: a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação, igual a Bíblia. Não somos os últimos, nós somos folgados. A gente chegou por último, quer mandar em todo mundo, quer sentar na janela, mas nós somos os últimos. Chegamos destruindo tudo. Saiu uma reportagem aí que, aliás, uma pesquisa da NASA, que o mar subiu 40 era para subir 43 milímetros, subiu 62. Pouco mais de meio centímetro. Aí eu fiquei calculando, né? Eu moro aqui perto do canal. Pensei, bom, quantos anos ainda posso morar aqui? Ou já tenho que mudar para o morro? Acho que eu vou vender a casa aqui e comprar uma no morro. O pessoal não está sabendo da notícia, eu já estou sabendo, mas aí eu fiz o cálculo, daria para viver aqui ainda uns 200 anos, se continuar nesse ritmo. Se aumentar, aí o bicho vai pegar, né? Quem mora mais perto do mar. Então, quer dizer, a gente já chegou destruindo, mas nós somos os últimos. Nós somos os últimos da criação. Deus fez o homem na sexta-feira. Falou, vou chamar você de sexta-feira. Estou brincando. Mas ele fez o ser humano na sexta-feira. No domingo, ele fez a luz. Na segunda, ele fez a água. Na terça, ele fez o coisa. E nem era esses nomes, né? Mas o fato é que o homem foi o último. Na criação, na ciência também. Nós somos os últimos a chegar aqui. Ciência, então, veja que não existe divergência, existe muito mais convergência. A divergência é em função do orgulho do ser humano. Orgulho tanto dos cientistas quanto dos religiosos. Dos dois lados. E aí, ele pergunta de novo, né? Ele fala o seguinte, que Deus criou o homem, né? 4.000 anos antes de Cristo, portanto, 6.000 anos atrás, mas 1.654 anos depois da formação do mundo, teve um cataclisma, o dilúvio, e morreu tudo. Foi um cataclisma mundial, de acordo com a descrição bíblica. Primeiro que Deus cá para nós, hein? Deus seria muito bobo. Primeiro cria tudo, depois destrói tudo. Estranho. Estranho. No entanto, a ciência, ela prevê esse cataclismo. Só que sem a existência do homem, do ser humano. A Terra entrou em ebulição várias vezes, porque ela estava esfriando. Então, as placas tectônicas se movimentavam, os continentes que eram juntos se separavam. Tudo isso a ciência prevê. Não eram 5 continentes, era um só. Tudo isso é previsto. Só que isso é anterior à chegada do ser humano, ou pelo menos o ser humano moderno, desse ser humano aí, sapiens sapiens. Então, o que a gente deduz que aconteceu no ano 1654 antes de Cristo? Seria 2345, 46 antes de Cristo. Muita chuva. Muita chuva. O pessoal falou, nossa, é um dilúvio. Aí não fala assim? Numa região, num lugar. A gente precisa raciocinar, vamos raciocinar. Há 6.000 anos atrás, não existia a televisão, internet, telefone, nananã. Então, os povos, era tudo, a comunicação. Nossa, hoje a hora passou voando. A comunicação era a pé. Ok? Era a pé. Então, como é que uma pessoa que morava no Egito ia ver quem morava na América?
Não ia. Como o pessoal que morava na região lá de Noé, o lugar onde Noé morava era só onde os olhos dele alcançavam, entenderam? Aí ele falou: nossa, vai ser, a água vai tomar conta do mundo dele. É isso. É igual quando a pessoa fala: o mundo vai acabar, o seu mundo, se você não ficar esperto, não dos outros. Cada um tem o seu, né? Vou falar do planeta é uma coisa, vou falar do mundo. Então, o mundo de Noé era o espaço ali, talvez uma cidade, gente. Não mais que isso. Talvez o Estado. Não chegava a um país. Então, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, que as águas tomaram conta, foi Noé. Só que Noé, pela mediunidade dele, ele foi alertado pelo mundo espiritual. Ó, vai ter uma enchente aí, Noé. Esperto. E orientou ele para construir a arca. Ele botou um casal de animal para depois reproduzir. Noé já tinha noção boa de biologia, né? Não sei como é que ele fez para colocar um casal de cada animal. Primeiro que tinha animal que não ia conseguir ter acesso. E tem animal que nem tinha lá. Imagina um elefante. Nos filmes, né? Parece um casal de elefante. Mas na região não é. Será que tinha elefante? Elefante não é da África, gente? Não sei. Entendeu? Não sei. Então, assim, macaco, por exemplo, que é do Brasil. Vai ser o macaco lá, um bicho que é do Brasil, por exemplo. Uma arara azul. Não é? Fala, vamos colocar um casal de arara azul. Como você não tem arara azul? E da onde surgiu a arara azul, meu Deus? Então, só que aí tem que usar a inteligência para entender. E a mensagem de Noé está perdida? Não. É uma metáfora para a gente interpretar a necessidade de respeitar a comunidade, de respeitar os animais, de respeitar o meio ambiente. Imagina se a gente usasse a história de Noé para não desmatar, para não acontecer uma enchente, né? Não ia acontecer. Então a gente pode tirar lição, mas é metáfora. É só uma metáfora. Falei com vocês que essa lição é grande, esse item. Aí eu já falei do Noé, que já foi. E aí ele fala que quando os hebreus imigraram para o Egito, isso quando Moisés era bebezinho ainda, hein, gente? Encontraram um país muito povoado. Uai, se existia só o mundo do Noé, quem é que habitou aquele lugar? É igual o caso do Adão e Eva. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. Só ficou os três. Deus expulsou Caim e Caim foi parar no lugar cheio de gente. Que gente era essa? Só existiu o Adão e a Eva e o Caim. Sabe? Então, assim, a lógica não explica. Ainda tem a lógica racista. O Caim, olha que é que inventa uma ideia estapafúrdia dessa. Dizem que está na Bíblia isso. Uma hora eu vou parar para estudar. O Caim teve filhos. Esses filhos nasceram pretinhos. Então, os pretos são filhos do mal, são filhos do assassino. Que doideirada, né? Vocês imaginam que doideirada, meu Deus. Então, não dá para a gente acreditar nessas coisas. Então, quer dizer que eu sou filho de Cã, sou filho de Caim, sou filho do mal. E a Conceição é filha do Adão e Eva, porque o Abel morreu também, Caim matou Abel, né? Então, sabe, não dá para a gente poder, a nossa razão não consegue chancelar isso. E aí, continua Kardec, como é que a gente vai explicar a diversidade das raças? Elas são muito distintas. Um japonês é muito diferente de um africano, muito diferente. Qual dos dois é filho do Adão?
Quem puxou a Eva? É complicado explicar isso. Quando a gente encontra parecenças, por exemplo, o nosso indígena é parecido com o japonês. Só a pele dele que é avermelhada. Tem uma explicação, porque chamado Estreito de Bering. Houve uma época que estava congelada e um atravessou para o outro lado do outro. Alguém ali se misturou. Essa é a explicação para a origem do pele vermelha. Mas como é que você explica o africano e o asiático? E o europeu? Aí depois veio a miscigenação. Então, são diferenças profundas, diz Allan Kardec. Logo, o Adão não foi um homem, foi uma raça, foi um grupo Sim, raça adâmica. que habitou uma região. Do mesmo jeito que a gente fala, os filhos de Gandhi, não é bem isso, né? Mas, por exemplo, podíamos chamar os indianos descendentes de Gandhi de filhos de Gandhi. E falar, o Gandhi foi o primeiro na Índia, na Índia, né? Primeiro na Índia. Não é o primeiro na Índia. Ele guiou um tronco, um grupo de pessoas. Se a gente entender que a diferença racial se dá em função do clima, da cultura, da vegetação, fica mais fácil. E depois essas diferenças vão diminuindo à medida que ocorre a miscigenação. E aí Kardec encerra o comentário dele dizendo outra coisa. Como é que a gente vai explicar a diferença do lobo e do cordeiro? Eles são até parecidos fisicamente, mas são completamente diferentes. Por exemplo, a diferença entre o elefante e o pulgão. Eu acho que pulgão é pulga mesmo, né, Jair? Eu acho que é pulga, né? Pulga bem, Né, Virgínia? Eu acho que pulgão é pulga, mas é porque ele quer dizer o seguinte: o elefante é aquele animal gigantesco e o pulgão. Então, a criação de Deus não dá para a gente entender tudo, que a gente tem que entender que ele é perfeito, que é inteligência suprema. E aí Kardec encerra dizendo o seguinte: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandece quando caminha a par com a ciência. Esse é o meio único e de não apresentarem lado vulnerável do ceticismo. A única maneira da gente vencer a descrença é colocando as duas juntas. Porque onde é que o descrente, onde é que o cético, onde é que o ateu se apoia? Nessas discrepâncias. Eu acreditar em Deus, que fez o Adão e a Eva, depois matou o Abel, só ficou Caim. E aonde que veio o pessoal? Tudo bem, o Caim deu origem ao povo preto, mas e o japonês? Veio de onde? Então a pessoa começa a questionar isso. Que Deus é esse que faz uns doentes e outros saudáveis, uns ricos e outros pobres? Então, o que Kardec está dizendo? Religioso e cientista não tem que ser inimigo um do outro. Tem que se unir para ajudar a vencer o cético, que também não é inimigo, é só alguém que precisa entender. Hoje foi um encontro diferente, né, pessoal? Porque como foi um capítulo teórico, eu tive que preparar a aula, né, para poder apresentar para vocês. Mas na semana que vem, voltamos ao normal. Aí são perguntas que vai falar do princípio vital, é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Na semana que vem, nós vamos estudar a questão número 60. Hoje foi só a questão 59, vocês acreditam? Só uma questão, né, que tratou desse assunto. Mas eu achei sensacional, eu gostei muito de estudar, dividir isso com vocês. Mas a gente está aí com a hora vencida, mas se alguém quiser fazer pergunta, quiser acrescentar, estamos aí abertos, tá bom?
Ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu. Eu acho que é um texto para a gente, depois dessa explicação, voltar e ler na íntegra, né? Ou Isso. eu acho que eu tenho essa necessidade, Boa porque você sugestão, fez Bertinho. essa explanação e depois eu voltar mesmo, né? Boa sugestão. Daqui a pouco, pessoal, eu vou postar no YouTube, já vou postar o link aqui. Então seria interessante vocês lerem, porque ó, o meu livro, que ele é bem velhinho, vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Não sei se dá para ver, porque a luz atrapalha, né? Dá não, né? Umas marcas amarelas aqui, dá para ver as marcas amarelas? É aonde que eu me baseei para a minha fala. Fui fazendo as marcas amarelas, tá vendo? São uma, duas, três, quatro páginas, com letra pequenininha. Quatro páginas, só a questão 59. Parece pouquinho, né? Mas é muito. Tá bom? Não é. Então tenhamos um ótimo fim de semana. Um beijo no coração aí da Júlia. Já cantamos também semana passada. A Júlia agora está mais nova, né? Fez aniversário, Igualmente ficou mais para nova, né? vocês. Bom fim de semana para todos. Tá Obrigado, bom, vou Júlia. saindo que eu vou para casa espírita. Saúde, Beijo, saúde. gente. Tchau, Beijo. tchau. Bom fim de semana para Beijinho para todos. Bom fim de Tchau. Beijo, semana. gente. Com Deus. Saúde. Bem, bem. Boa noite. Boa noite. Nada.